Os amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, esse aqui foi um tema a pedido do meu grande amigo irmão Naldo. Irmão Naldo, muito obrigado por esse tema e que Deus continue abençoando não somente a vida dele, mas aqueles também que assistem esse vídeo. Muito obrigado. Bom, esse tema, antes de iniciarmos, ele foi um tema não muito fácil de se fazer, foi um tema muito complicado devido a uma pesquisa muito ampla que eu tive que fazer para entender como a teologia pensa sobre esse assunto e também como a Bíblia relata sobre esse assunto. Como eu já disse aos irmãos várias vezes no passado, a teologia e a Bíblia não estão conectados. Eu deixo bem claro aqui. E você vai ver hoje mais uma vez, mostrando que a teologia não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? Vamos entender isso. E também vamos compreender certos pontos sobre em Hebreus, quando ele fala sobre congregar. Vamos ver o que esse maravilhoso vídeo tem a nos ensinar. Vamos lá. Quem são os desigrejados segundo a teologia? Segundo definições teológicas, são pessoas que, por descontentamento com a liderança local da sua congregação e com a estrutura rígida das igrejas onde frequentavam, resolveram rejeitar a prática litúrgica do culto, abandonar o templo e, consequentemente, a comunhão com os irmãos da fé, tornando-se em evangélicos nominais, isto é, sem vínculo eclesiástico, ou cristãos nominais. Isso aqui é o que a teologia prega. Agora vamos, desculpe, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. O que são desigrejados segundo a Bíblia? Vamos aprender. Quem somos? Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então a Bíblia está dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Quem é a igreja? Membros do corpo de Cristo. Não é a placa A, não é a placa B, não é a placa C, não é a placa D. E eu vou abrir um parênteses aqui para os irmãos. Essa semana e semana passada, eu tive o grande prazer de conversar com muitos irmãos de várias denominações, de várias placas de igrejas diferentes. Tive muito prazer. Alguns são muito evoluídos para conversar, excelente. Outros nem tanto. Mas o que eu percebi na conversa de todos, que eles só defendem a placa da igreja. A teologia, que infelizmente hoje opera dentro, só vou ajeitar aqui, irmãos, ele opera dentro do coração das pessoas, não é a Bíblia que opera nas pessoas, é a teologia. A teologia chama a Deus e a Bíblia de mentirosa. Eles estão defendendo a placa da igreja que eles estão frequentando, ou a denominação religiosa. Eles não estão defendendo a Cristo. Foi o que eu percebi em todos eles. Todos. E eu vou contar em 20 pessoas que eu estava conversando. 20 pessoas que eu conversei por um período de mais de uma hora. Tirando os demais, que foi 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Então eu percebo isso. Que muitas pessoas estão defendendo a congregação que ele está e não está defendendo a Bíblia. É isso que a teologia faz. Por isso que muitas igrejas, quando uma pessoa vai ter um relacionamento amoroso, um namoro, por exemplo, um casamento com alguém que não é da igreja, expulsa de casa. A pessoa é deserdada da família. Por quê? Porque eles não estão seguindo a Cristo. Eles estão seguindo a igreja que faz acepção de pessoas, que é pecado. Tem muito líder aí, tem muita igreja que a igreja comete contra o próximo abominação, contra o próximo pecados terríveis, descumprindo o nono mandamento. Alguns têm até ameaça, segundo que relatos que tem aí em vídeos, certo? E coisa pior, que aparece na internet aí. E que acham que são de Deus. Não são, porque a teologia faz isso. Então, quem somos nós? A Igreja de Cristo. Vamos continuar lendo. 1 Coríntios 12:12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, não são um só corpo, assim é Cristo também. Então, o que acontece? Os desigrejados são aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Não é aquele que não frequenta uma placa de igreja. E isso é a teologia diabólica que inventa.
Que tem muita gente que está dentro da igreja, que vai em todos os cultos, vai em todas as missas, em todos qualquer coisa, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Que eu vou explicar no final o motivo, tá? 1 Coríntios 12, 14 a 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Ou seja, todas as pessoas eu vou explicar no final isso aí, que seguem a Bíblia, apenas a Bíblia, a real doutrina, faz parte do corpo de Cristo. É isso que temos que entender. Você aceitou Jesus como Salvador? Perfeito. Você crê que Deus ressuscitou a Jesus Cristo? Perfeito. Segue essa doutrina? Você tem que seguir. Que vamos falar no final sobre isso um pouquinho. Vamos continuar lendo para tirar as dúvidas. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E uns tempos passados aí, eu conversei com um rapaz que ele faz vídeos em algumas redes sociais aí e ele não tem nada de conhecimento bíblico. Eu fui conversar com ele, coitado, bichinho. E o rapaz ainda era meio arrogante. Por quê? Porque eu fui mostrar esse versículo para ele, ele simplesmente deturpou, dizendo que ninguém é corpo de Cristo e que são várias igrejas. Aí, quando eu vi que a minha explicação não ia dar fruto, eu simplesmente, beleza. Então é isso que a teologia faz. Ela quebra o que está escrito e segue as vozes da cabeça deles. Por isso que cada igreja desenha Deus de um jeito. Por isso que cada igreja explica Deus de um jeito. Mas vai abrir a Bíblia. Eu não tenho problema com nenhuma denominação religiosa. Eu não tenho problema. Não sei ela comigo. Mas eu não tenho problema. Eu falo para qualquer um. Vamos abrir a Bíblia e ver se o que estão ensinando é verdade. Eu não entendo porque o povo foge. Eu não entendo. Me xingar, alguns sabem. Me julgar, alguns sabem. Mas abrir a Bíblia comigo e verificar se aquilo que está sendo pregado está na Bíblia, não querem. E a Bíblia diz que essas pessoas são culpadas da mesma maneira. Então nós temos que tomar cuidado com esse ponto. Desigrejados são aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. E a teologia diz o quê? Que os desigrejados são aqueles que não estão em nenhuma placa de igreja. Mais uma vez a teologia chamando Deus, Jesus e a Bíblia de mentirosos. Né? Efésios 4,4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa convocação. Efésios 4, 15 a 16. Antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Cabeça de Cristo é Deus, o Pai. Paulo deixa bem claro isso nas outras cartas. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Hoje, muitas pessoas pregam amor, mas as pessoas só amam se você é da mesma igreja delas. E isso é um amor de acepção de pessoas. É pecado. Pecado. Que evangelho é esse? Então tem alguma coisa errada. Deus não mente. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade é absoluta. Então o que está acontecendo? As pessoas não acordaram. Por isso que as pessoas têm medo, às vezes. Eu conheço pessoas que em denominações religiosas, lá dentro, tiveram um ambiente tóxico, que chegaram a virar ateus. Eu conheço gente que estava numa denominação religiosa e passou um inferno ali dentro. O inferno. Difamação, perseguição e coisas piores do que isso. Que chegaram até mudar de estado, mudar de cidade, de tão forte que foi. E hoje estão decepcionados. Aí as pessoas vão assim: ah, mas o alvo é Cristo.
Tudo bem, concordo que o alvo é Cristo, mas não posso julgar essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque o dever da igreja é estar em amor. E agora? Uma pessoa, um determinado local, que tem um ambiente tóxico, ali não está Jesus Cristo. Em um local onde o líder faz a membresia está em pecado, pregando heresia, vivendo heresia, fazendo eles pecarem, Deus não está ali. Então essas pessoas não são do corpo de Cristo. Entende? Aí essas pessoas magoam profundamente as outras. Não estou falando de uma mágoa simples. Eu estou falando de uma mágoa que só quem passou por isso entende. Outros que passaram por isso se achegaram a Deus. Outros simplesmente não quiseram mais saber. Não estou aqui para julgá-las. Estou falando a realidade, o peso das nossas ações, que muitos não ligam, porque não entendem, eles não são o corpo de Cristo. Eles são qualquer coisa. Por isso eu estou colocando isso aqui. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Efésios 5, 29 e 30. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Quantas pessoas foram odiados, perseguidos pelos seus irmãos, só porque não concordaram com uma coisa? Só porque a igreja estava pregando uma heresia, a pessoa abriu a Bíblia. Isso aqui não bate. Não estou falando que todos passam por isso, mas tem os verdadeiros. Isso aqui não bate. E a igreja, com medo, começa a perseguir a pessoa. A igreja que eu falo, a placa da igreja, principalmente a liderança. É isso que acontece. Quem faz parte do corpo de Cristo é a igreja. Quem não faz parte do corpo de Cristo não é a igreja. É o que está acontecendo hoje, é isso. Tem muita gente que está no templo, que está numa dimensão religiosa, mas não faz parte do corpo de Cristo. Nem conhece a Cristo. As suas ações demonstram. Por isso Jesus fala: olhai os frutos. Olha as ações dela. Não estou falando o erro isolado. Estou falando das ações. Eu sou professor. Eu conheço, mas eu sou professor de uma turma, que um rapaz era filho de um pastor. O menino era meio arrogante. Eu percebia isso, que ele era meio arrogantezinho. Não estou julgando, eu fui professor dele por 1 ano e meio. 2 anos, professor dele. Aí o pessoal, você sabia que ele é evangélico? Aquele cara não acredita. O menino era conhecido no local onde eu trabalhava como o cara que mais pegava as meninas. Desculpa o termo, irmãos, eu peço perdão. Mas é para você entender a fama dele. Como é que um cara desse vai pregar o evangelho? Como é que um cara desse é membro do corpo de Cristo? Como? Eu falei isso para ele. Cuidado com as suas ações. Você é tudo menos do corpo de Cristo. Porque hoje em dia a palavra ser cristão ou ser evangélico, o que for, infelizmente, é moda e motivo de perseguição. Por um lado, e por outro é moda. Eu conheço gente com uma vida depravada, conheço o sentido de saber da fama, né? Vida depravada, falando às vezes em entrevista em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Mas por que as pessoas falam isso? Por causa das pessoas que não são do corpo de Cristo. Você vê líderes aí falando: eu tenho que trocar tal coisa, preciso de oferta. Como é que um líder se diz que corpo de Cristo está pedindo dinheiro que para trocar bens materiais vai trabalhar? É isso, isso não é liderança do corpo de Cristo. Mas a teologia é uma coisa complicada. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência.
Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Mais uma vez, a Bíblia falando que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E quem é a igreja? Nós. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Agora vamos para a parte principal, quer dizer, a segunda parte principal do nosso tema, que é congregar. Mais uma vez, a teologia bate em cima, os teólogos, por que eles batem? Porque estão perdendo o dízimo. Essa é a preocupação deles. Não posso falar de todos, que eu não posso ser injusto. Mas a grande maioria é isso aqui, ó. Se não tem membro, não entra o cash. E essa é a preocupação deles. Vamos entender. Significado no dicionário. Congregar é grupo de pessoas reunidas para determinado propósito ou atividade. Muito bem. Significado na Bíblia. Hebreus 10:25. Não deixemos da nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-os aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Paulo está falando aqui do contexto daquele que faz parte do corpo de Cristo e que não frequenta junto com as pessoas que também são corpo de Cristo. Aqui é uma igreja totalmente ligada a Cristo. Porque hoje todo mundo se desligado a Cristo. Mas não tem. Não são. Ah, eu não estou julgando, irmãos. Só vê os frutos. Jesus fala. Agora, vamos entender com quem não congregar. Perceba que eu não estou falando para você não conversar com essas pessoas, para você não falar com elas. Não é isso. Congregação é uma coisa íntima. É uma coisa que você pode ir na casa da pessoa, você pode ter uma amizade, você está ligado na doutrina do Evangelho, na doutrina de Cristo. Não esqueçam que as cartas de Paulo foram escritas para a igreja, não é para o ímpio. Então, Paulo está escrevendo para quem? Para pessoas que estão dentro da igreja e que, por algum motivo, tem algo errado. Nesse caso aqui, eles não estão fazendo parte do corpo de Cristo. Porque quem faz parte do corpo de Cristo herda o reino dos céus. 1 Coríntios 6:9. Não sabei que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem são os injustos? Aquele que não faz parte do corpo de Cristo. Ah, mas ele está na igreja. Grandes coisas. Eu falo isso para todos os meus apóstolos. Ah, mas eu estou em todos os cultos. Grandes coisas, cara. Olha a tua vida. Olha as tuas ações. Olha o teu vocabulário, cara. Eu conheço gente que é filho de posta foto assim em redes sociais com família, no templo e tal, tal, tal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uma coisa é você estar no momento de raiva, no momento de ira que a Bíblia permite. É diferente, é um caso isolado. Alguma coisa aconteceu. Outra coisa é você estar na prática disso aqui. Eu estou falando de palavras, né? Palavras mal intencionadas, palavras mais pesadas. Mas tem que tomar cuidado. Olha o que diz. Não erreis. Versículo 10, 1 Coríntios 6. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os alvarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. São pessoas que aceitaram Cristo, foram batizadas e a sua vida não mudou nada. Essas pessoas não fazem parte do corpo de Cristo. Eu não tenho que ter intimidade com elas. Eu posso conversar, tratar bem, respeitar. Não sou juiz. Não entendam errado isso aqui. Eu não sou juiz. Cada um vai se ver com Deus. Eu vou me ver com Deus e ponto. Nada mais e nada menos. Mas não podemos, como é que eu posso dizer? Misturar. Temos que tomar cuidado. Tem inclusive o apóstolo Paulo coloca, né? Que as más conversas estragam os bons costumes. É mais ou menos isso o enredo. E isso é verdade. Se você anda com adúltero, você vai começar a ter ações do adúltero. Não estou dizendo que você vai se adulterar. Você vai começar a olhar, desejar,
Temos que tomar cuidado. Segundo a informação da ciência, né? Quando você tem uma amizade muito próxima, você pega alguns hábitos da pessoa e a pessoa pega um hábito de você. É isso, temos que tomar cuidado. Esse é o cuidado. Por isso que nós temos que escolher quem são nossos amigos. Temos que escolher. Uma coisa é você tratar bem a todos. Outra coisa é você ser amigo de alguém. Amigo é uma intimidade, vai na sua casa, almoçar. Ou você vai tomar uma Coca-Cola, um suco com a pessoa, conversar, desabafar. É diferente. É diferente. Se a minha mente tem que ser renovada e eu tenho que não posso seguir o rumo do mundo, o rumo do século, como dizem Romanos, eu não tenho que ter amigos que aprovam o que o mundo fala. Eu tenho que combater, mas combater da maneira respeitosa. É isso que você tem que entender. Por exemplo, um jovem ateu essa semana passada teve um AVE. Mandei mensagem, poxa, precisando de alguma coisa, cara, qualquer coisa eu tô aqui, que vou estar em oração, que Deus te abençoe. O cara falou obrigado. Um ateu falou isso. Por quê? Porque eu respeito ele. Eu respeito o ateu por não querer seguir a Deus. O problema é dele, por algum motivo. Mas se ele quiser aprender do evangelho, eu estou aqui para ajudá-lo. Mas eu não posso me achar melhor, ficar julgando o cara porque deixa. É o Espírito Santo que vai convencer ele. Talvez pelas minhas ações e pela minha atitude. Não quer dizer que eu seja íntimo dessa pessoa, mas eu tratei ele bem. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Tem muitas pessoas que estão na igreja que são fornicadores. Eu já escutei cada história que eu nem sei se é verdade, nem quero saber se é. Porque são coisas terríveis em termos de fornicação. Idólatra, meu Deus do céu, tem gente que defende mais o pastor do que Cristo. Eu estou falando de gente que idolatra ser humano. Não estou falando de que tem uma imagem de uma outra divindade. Eu não estou nem dando esse mérito. Os adúlteros. O que tem de adúltero na igreja, Deus é mais. Se eu fosse contar quantas pessoas eu vi, cristãs, com terceiras na rua, lanchando junto, eu sei que não era a esposa do cara nem filha, não está no gibi. O que você fez? Nada. Problema é dele. É dele. É dele. Eu vou ensinar uma pessoa que prega a Bíblia? Não. Ele sabe o que é certo e errado. Ou deveria saber. Meus efeminados. Vamos entender isso aqui para você não confundir. Existem pessoas que eu acompanho em redes sociais que Deus está libertando desse lado. E a pessoa está tentando, ela quer sair. É uma coisa, ela quer fazer parte do corpo de Cristo e crê que Cristo vai libertá-la. Outra coisa é alguém que está lá e não aceita a mudança, rejeita o Espírito Santo. Sodomitas. Eu escutei algumas histórias aí sobre esse negócio aqui dentro das igrejas que eu também não vou nem falar que é pesado. Ladrões. Eu tinha um óculos escuro de sol, né? Eu sou fotossensível. Roubaram dentro da igreja. Avarentos, avarentos, né? O cara dá tchau de mão fechada. Nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Com essas pessoas, não devo ser íntimo, porque eu posso acabar imitando esses erros. Ah, mas eu posso pregar para elas? Pode. Posso orar por elas? Posso fazer uma classe bíblica? Pode. E deixa o Espírito Santo agir. Mas se você vê que a pessoa não quer, é um conselho de irmão. Mas não deixe de falar. Não faça exceção de pessoas. Isso aqui é uma coisa mais íntima. Muito bem. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será um lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui dá mais detalhes. Vamos ver. Covardes é aqueles que sabem a verdade, sabem o que a Bíblia está dizendo, mas tem medo de pregar por algum motivo. Incrédulo é aquele que não crê. Ah, mas aquele que não crê em Deus não é só isso.
Incrédulo é aquela pessoa, quando você abre a Bíblia, você mostra a Bíblia, você ensina a Bíblia, eu não acredito nisso. É incrédulo. Abomináveis. Abominação é quando o líder religioso, né? Ela faz com que as pessoas façam acepção de pessoas. Intriga entre os irmãos. Entendeu? Cuidado com a abominação. Tem muito cara que faz você pecar por abominação, irmão. Tome muito cuidado com esses líderes aí, né? Homicida. Ah, eu nunca matei ninguém. Perfeito. Mas a Bíblia diz em 1 João 3,15: quando você odeia alguém, você já é homicida. Aos fornicadores, já expliquei, e aos feiticeiros. Ah, feiticeiro é só quem faz aquela feitiçaria pesada? Tem irmão da igreja, adivinha onde está? É feitiçaria. Não tem um ditado? Peguei no ver direito à sorte, eu não sei se vocês conhecem isso, é um tipo de feitiçaria. Ou então quando cai um pelo daqui do olho, né? Da pálpebra, aí a pessoa pega assim, põe no dedo, aí é tudo feitiçaria. Interessante. Aos idólatras não precisam nem entrar, e a todos os mentirosos, aqui eu vou segurar. O que são todos os mentirosos? Perceba que ele colocou todos. Existe mais de um tipo de mentira. Como assim? Tem pessoa que mente inventando coisas, sei lá, da própria vida. Tem pessoas que mentem acusando outras injustamente, que também é mentiroso. E tem pessoas que sabem da verdade e pregam errado de propósito. Motivo? Não faço ideia. Cuidado os mentirosos. Você vai perder essa noção. Ainda tem mais. Pessoas que defendem doutrinas que não são bíblicas, sabendo que aquilo não é bíblico. Também é mentiroso. Complicado, né? Agora vamos entender como é que eu sei que eu estou fazendo parte do corpo de Cristo. Como é que eu sei que eu sou a igreja? Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo? Essa é a igreja. Não são essas placas aí, não. Doutrina dos apóstolos. Na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu e o irmão Naldo, nós estudamos a Bíblia, pedimos para Deus a direção, não somos melhor do que ninguém, mas nós estamos na doutrina dos apóstolos. Então nós temos automaticamente a comunhão. É isso que temos que entender. Tem alguns pontos que ele pensa diferente de mim. Tem. Mas não são pontos de salvação. É isso que temos que entender. Mas se ele pensar diferente, ele pensou. Mas quando temos uma comunhão, a principal doutrina, as principais doutrinas, os pontos de salvação têm que ser iguais. Mas não é porque uma placa A, uma placa B está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Literalmente, sola escritura. É isso que temos que entender. E no partir do pão nas orações. Isso é estar no corpo de Cristo. Vou dar um exemplo aqui de doutrina ponto de salvação e a doutrina que não é ponto de salvação. A Bíblia diz em Atos que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo e que eu tenho que crer nisso. Se eu tenho que crer, é ponto de salvação. Então, se a Bíblia diz que quem ressuscitou Jesus foi Deus, eu tenho que crer que quem ressuscitou Jesus foi Deus, o Pai. Ressuscitou Jesus Cristo. Tanto eu quanto o irmão Naldo cremos nisso. Ponto de salvação. Esse é um ponto primordial. Agora vamos dar um exemplo aqui de ponto não salvação. Quando você pega a ideia de que Elias foi alimentado por corvos, ou corvos, né? Plural metafônico, é, muitos acreditam que é corvos, que são os corvos, e alguns acreditam que foram os árabes, porque é a mesma palavra para os dois. Eu nunca tive essa conversa com o irmão Naldo, mas não é ponto de salvação. Se foi corvos ou árabes, não foi ponto, não é ponto de salvação. É só uma opinião de divergência da palavra, mas não é ponto de salvação. Estou dando um exemplo. Nunca tive essa conversa com ele, tá? Mas é isso que temos que entender.
o que é ponto de salvação e o que é uma opinião pessoal sobre algum tema que não é ponto de salvação. Então, quando a gente fala na doutrina dos apóstolos, são os pontos de salvação. O que eles dizem. O que eles não dizem, não podemos ir além. É o que muita gente faz. Ele quebra a doutrina dos apóstolos. Vai além do que está escrito. Então você quebrou a doutrina, você não segue a doutrina. Ou você onde você está, deturpa a Bíblia. Deturpa o que está escrito. Também não está na doutrina dos apóstolos. Então muitas pessoas hoje perceberam que as placas de igreja não pregam a Bíblia. Pregam o que a teologia delas acredita. Por isso se afastaram. Elas, para mim, não são desigrejadas. Se essas pessoas estão vivendo a doutrina sola escritura e Deus está revelando sola escritura, elas fazem parte do corpo de Cristo. Enquanto muitas pessoas dentro das placas das igrejas não fazem parte do corpo, porque a teologia prega o contrário. Agora vamos ver outras características de quem tem ou faz parte do corpo de Cristo. 2 Timóteo 3, 10, 11. Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Já vou ler o versículo 11. Então, aquele que tem, aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele vai seguir a doutrina dos apóstolos, primeiro, no modo de viver. A vida dele, ele não tem que ficar falando, olha, eu sou isso aqui. Não. A vida dele reflete. As suas ações refletem quem você serve. Os frutos. Tem gente que está lá na placa da igreja, qualquer uma, e reflete a Satanás. E está lá dentro. E tá lá dentro. Tem gente que não está naquela placa de igreja, está em outra placa, ou nem está em nenhuma placa, mas faz parte do corpo de Cristo que a sua vida reflete. Segundo ponto, intenção. Tem gente que não tem a mínima intenção de seguir a Deus. Tá lá na igreja por causa de namorado, por causa de marido, por causa de esposa, por causa de namorada, por causa de amigo. Não faça isso. Ou por causa dos pais, ou por causa dos filhos. Não faça isso. Você só está se enganando. Fé. Tem gente que está dentro de qualquer lugar, de qualquer denominação religiosa, não tem um pingo de fé. Longanimidade. Tem gente que não tem isso. Não tem misericórdia. Amor. É muito difícil falar essa palavra, sabia? É muito difícil. Muitas vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Muitas vezes, pessoas de vários estados, eu estou colocando na casa de centenas, vêm conversar comigo, desabafar comigo. E, infelizmente, irmãos, eu não posso dizer se aquilo é verdade ou mentira, mas eu prefiro dar o voto da verdade. Pessoas que entram em contato comigo, me falando cada coisa, que eu tenho que me controlar para não chorar. Porque eu me sinto mal, eu me sinto triste, que infelizmente muitas pessoas dentro das placas das igrejas, ou fora, falando de cristãos, que não refletem o amor de Cristo, fazem a vida dos outros um inferno, ou coisa pior. Quantas vezes eu escutei de muitos alunos meus, eu queria tanto que o papai fosse em casa como é na igreja. Você não faz ideia o quanto isso me dói. Sabe o que que mais me dói? Tem uma frase que diz assim, eu não sei quem foi que disse, acho que foi Mahatma Gandhi, posso estar enganado. Eu seria de qualquer religião menos do cristianismo. Foi uma coisa assim. Isso me dói. Sabe por quê? Porque eu peço para Deus para ser, para dar bom testemunho, para fazer parte do corpo de Cristo. Não estou falando para me gabar. Quem sou eu? Sou o menor de todos os apóstolos. Eu era ateu. Me converti. Eu me sinto o último. O último. Mas me dói ouvir um negócio desse. Muito me dói.
Paciência. Tem cristão que não tem um pingo de paciência. Agora para o 11. Perseguições. Os cristãos que fazem parte do corpo de Cristo sofrerão perseguições, mas não estou falando de vitimismo, não. Como muito cristão faz aí vitimismo. Vou dar um exemplo. Uma vez conversando com uma pessoa, eu não concordei com o ponto de vista dela. Você já está me perseguindo. Oi? Que? Não. Aí eu perguntei para a pessoa: eu mandei te prender? Ela não. Eu lhe agredi fisicamente? Não. Lhe agredi verbalmente? Não. Lhe agredi psicologicamente? Não. Então não estou te perseguindo. As pessoas não entendem o que é não concordar com a sua opinião e perseguição. Conheço muitas pessoas que foram perseguidas, muitas, não está no gibi, de maneiras terríveis. Por quê? Porque defenderam só a Escritura e não defenderam o que muitas igrejas pregam. E aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. O que é essa aflição? Você prega, ensina, mostra a Bíblia, mostra a verdade e o povo não quer saber. Nós ficamos aflitos. Mas sabe qual é a promessa de Deus para nós? Que somos o real corpo de Cristo, que seguimos a doutrina? E o Senhor de todos nos livra. Ou o Senhor de todos me livrou. Meus irmãos, que possamos ter compreendido um pouco sobre os desigrejados. Que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos. E até o nosso próximo encontro.